Então vamos lá, né? Vamos lá hoje navegar aqui numa palavra maravilhosa. E eu tenho a certeza de que vai se romper algo na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça e diga: Papai do céu, em o nome de Jesus, se alguma coisa estiver dentro de mim que está me impedindo de conquistar, de vencer, de romper, de ser feliz, que a tua palavra venha quebrar todos os preconceitos, todas as barreiras, porque eu e minha família queremos viver o sobrenatural, queremos viver o extraordinário, queremos viver a paz. E nesse instante eu clamo a ti, ó Deus, fala comigo e que minha alma ouça, em nome de Jesus, amém? Deixa descer para o seu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos com o ouvido, mas não permitimos que desça o nosso coração. E se não descer o nosso coração, não vai produzir o efeito que tem que ser produzido. Vamos começar com João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de número 16. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, o reino de Jesus e o reino de Adão. Como funcionava o reino de Adão e como funciona o reino de Jesus, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vamos voltar, vamos ler de novo? Vamos ler de novo, prestar atenção, a Bíblia tem que ser lida, relida, degustada, para que a gente possa entender. O que Deus está dizendo aí? Eloi, põe o seu nome na frente ali, cada um lê o seu nome, né? Ingrid, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, para você dar, e que o vosso fruto, adianta você dar fruto e não permanecer, tem que permanecer. Vai para frente. A fim de que o Pai conceda a dona Ingrid, ao seu Gilberto, ao seu Falcão, o que pedirem em meu nome. Uau! Quem nos escolheu? Você não escolheu a Deus. Deus escolheu você. Você não está aqui porque você quis estar aqui, você está procurando Deus. Você está aqui porque Deus te encontrou. Aleluia! Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Ele nos achou, Ele nos encontrou, e Ele nos encontrou em muitos lugares obscuros. Cada lugar que Deus teve que entrar para nos achar, cada beco, né? Cada buraco que a gente entrou, mas a mão do Senhor nos encontrou. Então diga comigo: Deus me escolheu. Diga de novo: Deus me escolheu, e eu aceito a escolha dele. De novo, eu aceito a escolha dele. Glória ao Senhor. João capítulo 14, versículo de número 13. Partimos do primeiro passo. Deus me escolheu, Deus me separou, Deus me achou, Deus me trouxe aqui, para que a glória dele possa ser vista em mim, a fim de que, o que Deus quer? Ele me escolheu, ele me capacita, quer que eu dê fruto para quê? Para ele me dar tudo que eu quero. Vocês leram isso na Bíblia aqui agora? Leram ou não leram? Leram ou não leram comigo? Diga: Deus me escolheu e me capacitou pelo Espírito Santo que está disponível para eu dar fruto, a fim de que Ele me dê tudo o que eu quero. Alguém aqui quer tudo de Deus? Quem quer tudo de Deus? Levanta a mão. Quem não quer não precisa levantar, mas quem quer tudo de Deus, o que Deus preparou para você, levanta a mão e diga: eu quero. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Uau! Diga: Deus me escolheu, me capacita no Espírito, para eu dar fruto, para que tudo que eu peça para Ele, Ele conceda, para que o Filho dele seja... Ei, se você não fica feliz com uma notícia dessa, porque você não está entendendo. Como diz meu marido, você não está entendendo.
Diga assim: Deus me escolheu, me chamou para o reino do seu amor. Para quê? Olha para quem está do lado. Para dar fruto. Para dar fruto. Que fruto um homem dá? Que fruto um homem dá? Fruto de um homem e de uma mulher é uma jaca? Não. Pode ser uma jaca? Pode ser um elefante? Não. Quando Deus está falando com um homem espiritual, uma mulher espiritual, o que fruto Ele espera? Que você traga mais um para o reino, que você gere mais um homem no reino, mais uma mulher no reino, mais um jovem no reino, mais uma pessoa no reino. Então Deus me chamou, diga: Deus me chamou para eu gerar outro, e outro, e outro, e outro, a fim de que tudo que eu pedi. Quem quer tudo que pedir? Quem quer crédito ilimitado no céu? Aí o segredo. Quantas pessoas você tem trazido para Cristo? Testemunhado, contado as bênçãos que você vê aqui. Conte as tuas, conte as dos outros, conte o que Deus está fazendo. Seja inteligente. É crédito ilimitado, é bênção sem medida. É Deus dizendo: tudo que você pediu eu vou te dar. Para de ficar de boca fechada. Diga para quem está do teu lado: abre essa boca. Abre essa boca cheia de dente. E aqui não tem dente, abra também. Aleluia, né? Abra essa boca. Deus quer te dar muito mais do que você imagina. Ele quer te dar 1000 maravilhas, né? Mas você precisa dar frutos, você precisa funcionar, gerar, para que Deus conceda. Talvez você tenha uma família inteira que não conhece Jesus. Eu, quando me converti, eu fui a primeira cristã crente da família. Primeira, não tinha ninguém. Minha mãe e meu pai queriam me excomungar. Minha avó me bateu com um cabo de vassoura. Você acredita nisso, pai? Sua mãe, aquela senhora, me deu uma cabada de vassoura em mim, de verdade. Tive que correr, senão ia apanhar mais. Porque me converti, virei o monstro da família. Mas sabe o que aconteceu? Eu não parei de dar testemunho. Eu não parei, e não foi fácil o começo da minha fé cristã, hein? Porque eu não tinha muitas bênçãos, eu tinha muitas lutas. E no meio das minhas lutas, ainda assim a glória de Deus ia se manifestando. E hoje na minha família nós somos em 13 pastores, com mais 3 já caminhando para subir, né? Então toda a nossa casa serve ao Senhor. Nós temos minhas cunhadas pastoras, as 2, meus irmãos pastores, os 2, né? A Rafa vai ser agora consagrada na conferência. Ela ficou sabendo agora. Acabou de saber. A Rafaela vai ser ungida agora na conferência. Já tem feito um bom trabalho de cuidado pastoral com muitas pessoas. É uma bênção, uma moça fiel, de honra, uma filha maravilhosa. E essa é agora mais uma, né? Vamos para 14. Em nome de... As notas do Instituto também? Então, mais ou menos. É isso aí, mas eu tenho que me manter humilde. Então, diga assim: Deus quer fazer tudo por mim. Mas tenho que fazer a minha parte. Tem que ter compromisso com o reino, para que o reino se derrame em você. Como é que o reino vai se derramar em nós se nós não temos compromisso com o reino? Concorda ou não concorda? Se nós estamos no reino, o reino está em nós. Mas nós não queremos entrar no reino, queremos receber, mas não queremos ser. E nós temos que ser. Então tudo que eu peço para o Pai, Ele me dá. Tudo que eu peço, o Pai quer me dar. Quanto é tudo? Quanto que é tudo? Eu farei o que vocês pedirem, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que Deus vai fazer? O que eu pedi. E tudo significa o quê? Tudo. A palavra de Deus diz que não temos tudo, porque não pedimos tudo.
E ele diz ainda mais: vocês oram, né? E oram mal. E quando oram, oram mal. Oram muitas vezes para os seus próprios deleites, não sabem pedir. Se pedir de forma correta, você vai receber. E muitas vezes a gente não pede, a gente reclama. Muita gente, a gente chora, choraminga e murmura, né? Se posiciona na frente de Deus como se Deus fosse fazer para nós um favor, e nós queremos merecer esse favor. E aí nós nos apresentamos pedindo 1 milhão de perdão, justificando 480 atitudes que nós tivemos, para ver se nós somos merecedores de Deus fazer um favor na nossa vida, quando esse não é o caminho é ganhar almas. Quem ganha almas? Porque quem ganha almas, quem dá fruto, quem evangeliza tem direito a ganhar. Então o reino de Deus, ele funciona dessa maneira. O reino de Deus dessa forma, produza frutos, é a única coisa que Deus quer. E como? Sejam minhas testemunhas. Vocês não precisam sair pelas ruas nem marcar horário. Vocês podem ser testemunhas de Deus aonde você está, ao lado da sua família, na festa de aniversário. Gente, dava até raiva de mim, porque eu fiquei muitos anos sem aniversário, porque estava todo mundo nos aniversários e eu estava nos quartos, dando testemunho, orando pela minha família. E é por isso que eu ganhei o irmão e a irmã do meu pai. Tive a honra de batizar meu padrinho e minha madrinha, são os irmãos do meu pai. Tive a honra de fazer o casamento de bodas de ouro dos dois. Tive a honra de batizar minha avó dentro da UTI. Mas eu não perdia. A minha tia ficou doente. A irmã do meu pai tinha umas feridas na boca, não comia. Era um horror a situação que ela estava. E a minha avó tinha me batido, lembra disso? E eu cheguei assim para minha avó: se eu orar e Deus curar a madrinha, a senhora vai na igreja comigo? Ela falou: se curar minha Rose, eu vou. Eu fiz a minha parte. E o que aconteceu? Deus curou. E a minha Rose foi para a igreja, e a tia Naia foi para a igreja também. Só que a tia Naia não queria se converter. E a tia Naia ficou anos, mas não se batizava. Quando ela estava lá na UTI, faltando 1 semana para ela morrer, a minha madrinha perguntou para ela assim: vó, a senhora sabe que a senhora pode voltar para casa, mas a senhora sabe que pode voltar para o céu também. A situação da senhora, a senhora sabe que é grave. Mas e se a senhora morrer, como é que a senhora quer que seja o seu enterro? A senhora quer que chame um padre? A senhora quer que chame um pastor? Aí ele falou: quero que chame a Ingle. Eu quero que chame. Eu fiquei 40 dias com ela no hospital, e ela não queria que eu saísse nem de dia nem de noite, porque ela disse que se eu estivesse lá, ela não morria. Filha, fique com a avó. Eu falei: vó, eu tenho que ir dormir, vó, depois eu volto, porque eu sei que se você ficar aqui, eu não morro, porque Deus está com você. Aí minha madrinha falou para ela assim: mas para ela vir, a senhora tem que decidir, né? A senhora quer se batizar? Quero. Porque testemunho, falar, não querer. Muitas vezes a gente quer viver em paz, entre aspas, mas que paz poderia ter eu sabendo que a minha avó foi para o inferno? Eu enfrentei o caminho de vassoura, mas aproveitei a doença da minha tia e ganhei minha avó. E depois ganhei meus primos, e depois fui ganhando os outros, e ganhando os outros, e hoje a minha casa é uma casa cristã, para a glória de Deus. Já levantei a pastora Gláucia, é minha prima, hoje está servindo a Deus com alegria, fruto do meu ministério. E muitas pessoas. Quem é que viu alguns dias atrás? Porque eu fui ganha para Jesus nessas campanhas de quinta-feira. Das 7 quinta-feira, minha prima me desafiou para vir fazer uma campanha para o milagre do Júlio, para o Júlio ser curado. Só que ela fez a campanha e nunca mais voltou para a igreja. E eu fiz a campanha, me converti, virei pastora. Passaram-se 35 anos, e eu orando pela alma dela. Quem é que viu batizando ela aqui? Acho que faz 2 batismos atrás. Ganhei ela para Jesus. Está congregando em outro lugar, porque mora longe, né? Mas está com Jesus, está firme com Deus.
Então, gente, dê frutos e Deus te fará toda a tua vontade. Então, olha aqui, ó, a responsabilidade que cumprirmos, né, vai gerar em nós também o resultado que queremos. E é ilimitado, não existe impossível, tudo é possível aquele que crê. E se creres, verás a glória de Deus, né? Então, agora veja bem, nós estamos no reino de Adão. E o reino de Adão, ele funciona da seguinte maneira, entenda. Quando Adão pecou, quando Adão tomou independência, Adão sai do reino, e aqui com Deus é assim, ó, tudo que pedir eu vou te dar. Mas no reino de Adão é tudo o que você trabalhar e se esforçar, você vai ter. E nós estamos impregnados com isso. É lógico que nós vamos trabalhar, temos que trabalhar. Deus estipulou trabalho, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. O trabalho dignifica o homem, e mesmo Deus querendo nos dar muito além daquilo que a gente pode conquistar com as forças do nosso braço, que é isso que Ele quer dar. Ele não quer dar aquilo que você pode conquistar com o teu braço. Aquilo que você conquista com o teu braço você conquistou. Mas existem coisas que o teu braço não alcança, mas o teu coração sonha, e você deseja. E Deus, Ele quer fazer o quê? Que você que é natural, que caminha numa terra natural, que naturalmente consegue conquistar uma coisa, naturalmente consegue conquistar outra coisa, tenha um contato com o sobrenatural, e que aconteça na tua vida aquilo que não acontece na vida de ninguém, para saberem que você tem um Pai sobrenatural. Aleluia. Não tem filho que casa, vai casar, ele conquista os móveis da casa, mas o pai não dá para ele o apartamento? Qual a mãe e o pai que quer dar um apartamento de presente de casamento? Olha aí, ó. Deu o apartamento, o guri não pode começar ali. Alguns não podem fazer isso, mas não quer dizer que não desejaram. Todos nós desejamos, a nosso pai é a mesma coisa, só que nós fomos o quê? Contaminados por conta de quê? Por conta da mentalidade de Adão. Eu só vou ter o que eu conquisto, eu só posso sonhar com aquilo que o meu bolso alcança. Isso é muito bom, mas não é para o meu bico. Então eu vivo uma matemática de 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Eu somo a minha mente naquilo que eu tenho condição. E quando nós entramos no reino de Deus, e nós entendemos que Deus quer nos dar tudo, existe uma condição. Mas a condição não é difícil, porque Deus tem mudado as nossas vidas. Quanto mais Deus te dá, mais testemunho você vai dar. Quanto Deus mais fizer por você, mais você não precisa nem falar. Se a tua vida financeira muda, a tua família já vai perguntar: o que é isso que está acontecendo aí? Se a tua vida familiar, teu casamento está em crise, e você busca Deus, e o teu casamento muda, não precisa nem falar. As pessoas vão dizer: o que aconteceu com você? E você vai dizer: foi Jesus que entrou na minha vida. Se o teu filho muda, se é uma libertação, se é uma cura, se é um milagre, né? As pessoas vão vendo os milagres na tua vida. É só você deixar fluir, é só você falar, e as pessoas vão vir, porque as pessoas estão com sede, as pessoas querem. E quando você começa a entender que você é uma porta como Jesus, você sabia disso? Que tudo que Jesus é, nós somos, porque nós continuamos o ministério de Jesus. Jesus foi uma porta para o reino, e nós somos portas, porque se nós não abrirmos o nosso coração, a porta do reino não se abre para o teu amigo, não se abre para a tua família, não se abre para o teu conhecido. Se Jesus é a porta, você é a porta também, por onde você vai levar a Jesus. Nós somos a porta que leva a Jesus, e Jesus é a porta que leva o reino, e leva a Deus. Se essa porta não se abrir, haverá condenação eterna para os teus amigos. E que grande amigos somos nós. Eu creio em Deus, e eu sei o que Deus quer. Então a única coisa que eu preciso é dar meu testemunho. Deus está dizendo: eu vou te limpar, e você conta para os outros que eu te limpei. Eu vou te curar, e você conta para os outros que eu te curei. Eu vou prosperar você, e você conta para as pessoas, e não tem vergonha de esconder aquilo que eu te fiz. E as pessoas vão vir buscar o que você tem, a cura que você tem, o milagre que você tem, a transformação que você tem, a unção que você recebeu, o brilho que você recebeu. E quando elas voltarem, vierem receber, e às vezes pode ser que elas nem venham no começo, mas Deus está vendo o que você está falando, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo que você está semeando a palavra. E aí tem palavras que muitas vezes você não vê o resultado. Não fique triste. Uma vez passei por um período negro no meu ministério, parecia que o céu estava de bronze, né?
E tudo que eu fazia parecia que não dava resultado. Eu pregava e as pessoas não vinham, e eu evangelizava. Teve uma fase que eu fui muito evangelista. Eu passei por todos os ministérios. O primeiro ministério que se destacou na minha vida foi o evangelismo. Eu levava 47, 50 pessoas num culto, andando pela rua, era a coisa mais linda de ver. A igreja tinha 90 pessoas, 40 e poucas era eu que levava. Então, quando de repente estancou aquilo, que eu não conseguia ter resposta, um dia eu estava chorando e disse: Deus, o Senhor se afastou de mim, porque eu não estou vendo a resposta como eu via antes. Eu falava, mas as pessoas não vinham. E eu tinha ido no hospital visitar meu tio que estava com câncer, e ele estava no corredor, no 3º andar, e eu deixei a família conversando e fui visitando os quartos. E eu cheguei, isso fazia uns 2 anos atrás desse dia, esse dia que eu estava em crise, e eu cheguei num quarto e uma moça tinha tocado fogo no corpo, tinha se queimado, já tinha saído do setor de queimados e estava ali, mas ainda estava muito debilitada. Já tinham tirado ela do setor de queimados, né? Porque ela já estava numa outra internação por conta de pneumonia e tal coisa, e ela estava toda deformada. E eu comecei a falar com ela, ia pregar o evangelho para ela, ia falar do amor de Deus para ela. Eu falei: não faz isso, menina. Deus tem vida para você, procura uma igreja lá de Paranaguá, procura uma igreja para você, vai congregar, Deus te ama tanto, você é uma princesa, Deus guardou tua vida, Deus poupou tua vida, e dei o testemunho do que Deus fez comigo, do que Deus fez com a minha família, e nunca mais vi ela. No outro dia ela tinha ido embora, e nunca mais vi ela, mas deixei meu telefone. Se você quiser conversar comigo, você pode me ligar, eu te dou atendimento, tal. Passou esses 2 anos, no dia da minha crise, ela disse: eu achei teu telefone, e eu quero, você não lembra de mim? Falei: quem é você? Falou: sou a moça queimada do hospital. Ela disse: eu saí do hospital e fui para uma igreja em Paranaguá, me converti, e essa semana assumi o grupo de jovens. Nossa! Você não precisa ver. Tem gente que a gente fala para Jesus que vai se converter em outro estado, que vai dar frutos, nós só vamos saber o que aconteceu com o nosso testemunho quando nós chegarmos no céu. É 2 maneiras que você vai ver: de você chegar no céu e você subir de nível. Pode ter um teto de bronze, mas daqui a pouco Deus te levanta para outro nível. E o meu ministério sempre foi crescente, nunca decrescente, eu sempre avancei. Porque Deus sempre esteve junto. Então, o reino de Adão é o que está mais impregnado na nossa mente, é o quê? Eu tenho que fazer para ter, eu tenho que trabalhar para ter. E o reino de Jesus Cristo, o que você tem que fazer? Você tem que ser testemunha dele, filho dele, viver a presença dele. E ele vai fazer o quê? Muito mais do que você imagina, Conscientemente nós oramos pedindo algo que nós podemos pagar. Sempre que a gente faz um projeto de vida, a gente calcula mais ou menos o carro que a gente pode pagar, mais ou menos a casa que a gente pode morar, quanto que alcançaria o financiamento da Caixa Econômica, sim ou não? Conscientemente a gente faz isso. A gente sonha segundo as nossas limitações, e nós não podemos sonhar segundo as nossas limitações, porque eu vou pedir para um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o universo, que é dono do ouro, que é dono da prata, e que por acaso, vou contar só para vocês, mas guardem em segredo, porque isso pode causar constrangimento em vocês, por acaso esse Deus é meu pai. Criador dos céus e da terra, todo poderoso, todo o poder emana dele, tudo é ele, e ele é meu pai. Sinto muito. Só meu? Só meu? Só meu? Só dela. Só meu? Não, é meu. Ele é meu pai. Meu pai. Então, olha só, e nós então olhamos para Deus como se Deus fosse fazer só aquilo que está no nosso bolso. Deus quer presentear com algo que te assuste, que te assombre. Quantas coisas Deus já fez na minha vida e vocês viram Deus fazer. E vocês viram essa casa, Deus assombrou com essa casa. E Deus tem assombrado a nossa vida com milagres, com curas.
Você acha o quê? Se nós tivermos essa mentalidade, então não adianta nem a gente orar por cura, porque a gente só pode orar pelo que a medicina pode fazer. Então, se a medicina cura câncer, eu vou orar para Deus usar o médico? Pela drogadição, então, eu vou orar, porque, no sistema natural, a drogadição, a adicção é uma doença progressiva e fatal e incurável. Então, eu vou dizer assim, vou pedir para você ter força para matar um leão por dia, que é isso que eles ensinam? Eu não vou matar um leão por dia, você não vai matar um leão por dia. Deus vai matar todos os leões para toda a tua vida e nunca mais tu volta para a droga. Porque sobrenaturalmente Deus tem autoridade da 4ª, 5ª, 3ª geração e para o futuro todo. Então eu não posso orar por uma pessoa que tem lúpus, que várias já foram curadas de lúpus, e orar para ela só porque a medicina tem paliativo para aliviar dor. Eu vou orar para que Deus cure, Deus já curou. Pastora Cris tinha uma doença autoimune e foi curada. Tantos outros foram curados, e eu oro com fé, e Deus vai fazer, e Deus faz. Amém ou não amém? Agora, financeiramente, nós pedimos só o que podemos comprar? Não, na saúde nós podemos pedir aquilo que a gente não pode, e aí é milagre, aí glorifica a Deus. Nas finanças nós podemos pedir ao nosso Pai o que nós não podemos, porque o que nós podemos glorifica o nosso esforço, mas o que nós não podemos glorifica o nosso Pai. Aleluia! O que nós não podemos fazer, glorifica o nosso Pai. Os meninos que estão em recuperação, já foi provado que eles não conseguem ficar livres. Então, porque eles tentaram. A internação foi a última opção. A internação foi o reconhecimento de que eu não consigo sozinho. Foi ou não foi, meninos? Foi ou não foi? Eu não consigo. Agora, quando Deus mantém eles de pé, de 50 anos, 60 anos de vida, sem nunca mais voltar, aí glorifica a Deus. O Thor conseguia sozinho? Não conseguia, mas quando Jesus chegou na vida dele, acabou o problema. Você fica matando um leão por dia? Tranquilo, porque Jesus exterminou todos os leões. E você tem que declarar, se algum leão rugir, você declara, Jesus já te destruiu, você não tem poder, você não tem autoridade. Está matando um leão por dia, Vidiana? Não, Jesus matou tudo. É sobrenatural, mãe? É sobrenatural? Só Deus podia fazer. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ei! Eu quero que você entenda que Deus está mandando você sonhar coisas do tamanho dEle. Deus está dizendo, aquilo que o teu braço alcança, muito bem, parabéns. Isso vai mostrar que você é esforçado, que você é dedicado, que você é um camarada que trabalha, que tem responsabilidade. Mas eu quero glorificar o Pai através de Jesus Cristo que te ganhou, que abriu a porta. E eu quero que você tenha algo sobrenatural que você não poderia conquistar em 5 vidas. Ah não, esse povo aqui não está ouvindo. Esse povo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga, Deus quer fazer na minha vida, no reino de Jesus, algo que seria impossível eu conquistar em 5 vidas. E vai fazer assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Em todas as nossas áreas de vida. A Cauane queimou 70% do corpo, 6 meses para começar a fazer um enxerto. Em 11 dias, Jesus tirou ela assim, ó, vem cá, perfeita, vem cá. Olha aqui, ó, ela queimou o rosto inteiro, explodiu uma garrafa de álcool no rosto dela. Pois eu não sei o que Deus fez, mas tinha aqui, ó, não queimou aqui, não queimou aqui, não queimou aqui. O resto queimou tudo. E quando ela desceu, depois que ela encontrou com Jesus no banheiro, que ela desceu para o centro cirúrgico, a pele dela estava sendo refeita por baixo. Isso não é natural, isto é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Os médicos chegaram para a mãe e para o pai e disseram: eu não sei em quem vocês acreditam, mas isso aqui foi milagre. Falou assim, mãe? Falou assim. Então você acha que na cura? Na cura. Aqui está o menino Daniel com a esposa, ela tinha feito transplante de rim. Tinha ou não tinha? Podia ter filho? Não podia. O que eu falei? Eu vou apresentar um filho de vocês. Apresentei ou não apresentei?
E teve problema na gravidez? Não, sabe por quê? Isso é sobrenatural, isso é o que Deus tem, isso é o que Deus faz. E eu quero declarar para você, não vai ser só cura, não vai ser só milagre, não vai ser só libertação de vício. Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar. Porque a prosperidade é evidente, todo mundo vai ver. Mas para isso você tem que se tornar o quê? Filho. Filho tem que ser obediente. E a obediência do reino é dar testemunho. Vamos para frente. Veja Davi. Veja bem Davi. Se Davi fosse vencer o Golias, ele poderia vencer sendo ele pastor de ovelha? Ele poderia vencer sendo ele pequeno e jovem, lutar contra um gigante? O que Deus fez? Por que Deus foi glorificado? Davi sabia que ele tinha um Deus soberano. Davi andava em comunhão com Deus, e Davi dava testemunho de Deus. Deus deu testemunho de Deus na frente de um exército, e disse o quê? Que é isso? Vocês vão deixar falar isso do nosso Deus? Porque aqueles incircuncisos chegavam e diziam, não existe Deus em Israel. Davi disse, eu creio em Deus, e eu sei que Deus é comigo, e esses incircuncisos vão ficar blasfemando no meu Deus? Se ele vem comigo, contra mim, com espada e lança, eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Garoto que servia lá as ovelhas do seu pai, que não era nem reconhecido pelos irmãos, porque o profeta foi ungir um rei, e quando chegou, passou todos os filhos teus. Eu acho que eu tenho mais um, que está lá no pasto, esquecido pelos homens, mas visto por Deus. Muitos de nós fomos esquecidos pelos homens, desprezados e menosprezados, mas Deus escolheu a Davi, assim como escolheu você, assim como me escolheu. Eu era triste, ninguém botava muita fé em mim não, né, seu Falcão? Fala a verdade. Fala a verdade. Quanto tempo que você achou que eu ia ficar casada? Uns 15 dias tá bom. Isso é meu pai, o meu avô foi mais bondoso, falou 3 meses. Fazem 37 anos, vamos fazer 38 daqui a alguns dias. Deus é maravilhoso. Né? O que é isso, meu irmão? É milagre, é para ficar de pé. Aí os meninos ficam perguntando como é que a pastora vem aqui. Tinha umas loucuras que me dava, que era ruim, né, pai? Que o pai ia me dar uns tapas e falar, não precisa, deixa que eu mesmo dou. Dava pouco, pai? Dava. Bicho bom. Então Deus mudou a minha vida. Esse é meu pai que está dando testemunho, mas para por aí, tá? Chega, tá bom. Mas também eu acabava com todo o chinelo de dedo dele. Os recursos de Davi não eram suficientes para derrotar Golias. Por isso Deus foi glorificado. Cada vez que pedimos a Deus, devemos levar em conta que não somos nós que temos, mas quem é o Deus que nós servimos, quem é o nosso Pai. Quem quer glorificar a Deus aqui? Levante a mão. Quem quer que a sua vida glorifique a Deus? Quem quer que o seu testemunho glorifique a Deus? Que a sua família glorifique a Deus? Meu Deus, quem quer que todo mundo veja Deus em você? Aleluia. Então sonhe alto, não olhe para aquilo que a medicina diz, não olhe para aquilo que as notícias ruins dizem. Vamos seguir alto. Passaremos por deserto? Com certeza sim. Passaremos por vales? Com certeza sim. Teremos alguns nãos do nosso Pai toda a vida, sim. Porque enquanto nós não estivermos prontos, Ele vai nos forjar. Ontem o pastor Léo trouxe uma mensagem lá na Casa Banai, que diz que o ourives, ele se assenta, para poder soltar fogo sobre o ouro. E Malaquias 3:3 fala que Deus também se assenta para pôr fogo na prata e no ouro para purificar. E nós somos a prata e o ouro que Deus vai purificar. E sabe quando que a prata e o ouro, ele perguntou para o ourives, e perguntou para ele, quando você sabe que pode parar o fogo?
Você sabe quando que é? É quando ele consegue ver o reflexo dele no ouro. Então, quando o ourives começa a conseguir ver como um espelho naquele ouro, ele sabe que é a hora dele parar. Então, Deus vai pôr fogo na nossa vida muitas vezes, até que ele possa ver o reflexo dele em nós. Amém? Então, Deus vai pôr fogo, porque se nós queremos coisas grandes, ele vai ter que nos aumentar. Porque às vezes nós pensamos pequeno, sim ou não? Pensamos negativo, nós não temos boa força de vontade, nós não temos determinação, nós somos meio preguiçosos. Aí Deus começa a apurar o fogo, para que a gente aprenda a se espertar e descubra de quem a gente é capaz. Quando Deus apura o fogo, pergunta para mim, o que é, pastora? Ele está preparando para te entregar teu milagre. Porque o teu milagre precisa de uma estrutura que você ainda não tem, mas Ele está fazendo, aleluia! Sabe quando que a pastora de 34 anos atrás, 35 fez a igreja que eu inaugurei? 35 anos fez agora esse mês de junho, dia 26 de junho, junto com a minha primeira sobrinha ali, ó, que nasceu do meu irmão, da minha família, né, da família de Gilberto. Já tenho a Viviane, mas do meu irmão é a primeira da família. Nasceu 26 de junho. E, né, aquela moça doida, aquela pastora, não teria condição de pastorear essa igreja, nem tocar a casa de recuperação. Eu estaria morta. Literalmente eu ia morrê-la. De verdade. Não ia conseguir. Mas em 36 anos de ministério, 35 já, de ministério, entre pregar o evangelho antes de ter a igreja, depois com a igreja, Deus moldou, pôs fogo, pôs fogo, pôs fogo, pôs fogo. E teve que ter fogo, viu? Porque acho que tinha muita impureza. Tinha muita impureza. Deus pôs fogo, e graças a Deus já começa a refletir a glória dele, né? E ele tem que pôr mais fogo, porque o nível que ele está me levando agora precisa de outra estrutura, mas ele tem contemplado, tem feito maravilhas, aleluia. Então Davi, ó, quando Adão peca, ele deixa de operar no sistema do reino de Deus. Todo este mundo está estabelecido nesse sistema caído, a natureza caída. Quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar a operar no sistema do reino de Deus, que agora já está restaurado. Quer ver alguma coisa aqui que eu vou te mostrar? Ó? O problema é que o reino de Deus e a sua justiça, dificilmente são compreendidos. Pergunta para mim assim, o que é a justiça de Deus? Tem que perguntar, senão eu não respondo. Quando Adão pecou, o pecado entrou aonde em Adão? Dentro. E depois do pecado de Adão, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Qual o homem natural, nascido de mulher, com um homem, né, concebido pelo sêmen de um homem, no ventre de uma mulher, que teria condição de enfrentar Satanás? Qual homem? Todos pecaram. Todos nós pecamos. A criança já manifesta orgulho, a criança já manifesta egoísmo, já nos primeiros meses de vida. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Amém? Então, o que é a justiça de Deus? Deus, para nos libertar do pecado, Ele fez justiça, se fazendo homem. Olha a justiça do Pai. Ele veio e subiu no ringue para lutar contra Satanás, para nos libertar. Nenhum de nós poderíamos enfrentar essa luta. Então Deus não colocou esse peso em nós. Deus foi justo, despiu-se da sua glória, desceu, subiu no ringue, foi crucificado, e por conta dele chegou o reino novamente nas nossas mãos. Quem entendeu o que eu estou dizendo? O reino de Deus chegou novamente nas nossas mãos. Só através do discernimento espiritual acerca disso, através da revelação, Jesus veio, lutou, venceu o pecado, venceu a limitação, tirou o sistema que Satanás colocou, tirou, destruiu, recebeu a coroa de espinhos para que nós pudéssemos receber a coroa da glória. A coroa de espinho era pobreza, a coroa de espinho era escassez. Espinho é símbolo de pobreza e escassez. Espinho dá no deserto. Quanto mais deserto, mais cacto, mais espinho tem.
E deserto é lugar do quê? De nada. Jesus recebeu os espinhos para trazer para nós aquilo que o Pai tem por direito. E quando nós recebemos por justiça, não para nós. Olha aqui para mim. Não justiça para mim, mas a justiça de Cristo. Por isso o Pai é glorificado no Filho, porque através do Filho Deus pode entregar tudo que tem no reino para nós. E o nome dele é glorificado, e o nome dele é exaltado, porque sempre foi o desejo do Pai nos abençoar. Deus criou o homem e nos abençoou. Depois que a Noé, ele sai da arca, na primeira vez que teve o dilúvio, né? Primeiro momento em que houve uma restauração da terra, uma purificação da terra, para poder chegar a vez do nascimento de Jesus, no cumprimento dos dias para o nascimento de Jesus, porque Deus tem programação. O dia da volta dele também já está determinado, só não voltou ainda porque está na programação. Ele é um Deus de projeto. E quando terminaram de sair da arca, o que acontece? Deus abençoa o homem. Quando Jesus Cristo está na cruz, o que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali Jesus também abençoou o homem com o Espírito Santo 40 dias depois. A maior bênção que nós recebemos de Deus foi a presença do Espírito Santo morando dentro de nós. A vontade, se Deus deu para nós o Espírito Santo Santo que criou o planeta. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito se movia, e tudo que nós vemos com os nossos olhos, e você pode viajar esse planeta, cada lugar um mais lindo que o outro, cada maravilha uma mais tremenda que a outra, todas as maravilhas que se vê na terra e no céu, e debaixo das águas e debaixo da terra, foi criado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Se Deus nos deu o seu Filho, se Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus vai querer que a gente morra, Deus vai querer que a gente viva na pobreza, na escassez. É nossa mente que não consegue acreditar. Salomão acreditou e é o homem mais rico e mais sábio do mundo. Davi acreditou e se tornou rico. José passou pela cova, passou pela prisão. José passou pelo Egito, mas morreu como o homem mais poderoso do Egito. Passou pelas suas provações e formação para chegar no seu destino. Nós passamos pelo deserto, nós passamos pelas covas da vida para que possamos ter estrutura, mas Deus nos quer fazer extraordinários para Ele, extraordinários não somente de frutos materiais. Por isso Deus pôs a condição: ganhe almas e eu não te nego nada. Ganhe almas, eu não vou te negar nada. Tem um rapaz que veio pregar aqui para vocês, e nós estamos aliançados, ele está comigo na associação, né? O Diego Borba. Ele tem 257 funcionários. Ele batizou 16 funcionários, batizou no dia da conferência da empresa dele. E ele pregou sobre Jesus na conferência, e ele faz cultos e devocionais e trabalha a palavra nos funcionários. A empresa dele virou uma igreja. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Olha o tamanho da Demicon no Brasil. Esse rapaz ali, na empresa dele, ganhou o prêmio de melhor gestor, melhor loja e melhor venda. Vendeu 1.300.000.000 em consórcio. Bateu o recorde nacional e já está se preparando com a equipe para bater o recorde de novo. Mas o que ele faz? Está ganhando todos os funcionários para Jesus. Faz cura interior nos funcionários. Os funcionários têm problema de trauma, de abuso, e ele trabalha cura interior, e ele liberta, e ele traz para a igreja, ele leva para Deus, e ele batiza nas águas. A empresa dele virou uma igreja. A Demicon, igreja Demicon. Nós podemos manifestar, e ele diz assim: o cara trabalha comigo, e eu sou o chefe, eu ponho o cara sentado para devocional todo dia de manhã. Ele vai. E o que acontece? Ele tem resultado. Ele começa a produzir, ele começa a vender, ele começa a bater recorde, ele fica feliz, né? E ali começa o reino de Deus a ser estabelecido. Então, e ele já disse: o ano que vem nós vamos ganhar de novo as 3 premiações. Mas por quê? Porque está fazendo o reino acontecer. E é assim que nós temos que fazer, trazer o reino para a nossa casa, né? O que é o que? Só através do discernimento espiritual e da revelação divina ao nosso espírito que nós podemos entender e praticar. Nós temos que crer, não é para entender.
Deus não pediu para você entender como funciona. Deus só disse: creia. Você só tem que crer. Eu creio, Senhor. Se o Senhor quer ser glorificado, não é você que Ele quer mimar, Ele quer glorificar a Cristo. E quer glorificar a Ele mesmo. Ele precisa mostrar que Ele é um bom Pai. Ele precisa mostrar, mas você precisa acreditar. Porque Deus não vai te dar o que você não crê. Se você não crê, não vai ver a glória de Deus. Se você não acreditar, você não vai ver o reino de Deus estabelecido. Nós estamos na dimensão do reino. A dispensação do reino, da graça. A dispensação do reino é a dispensação da graça. Não é por mérito, é favor não merecido. Mas que favor não merecido? A nossa salvação, perdão dos nossos pecados. Não merecemos, recebemos. Mas recebemos o perdão dos nossos pecados para a gente continuar na mesma vida? Nós saímos do reino das trevas para viver a mesma miséria no reino da luz? Nós saímos do reino do mal, da escravidão das trevas, do mal, para nós vivermos a mesma coisa com Deus? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O que Deus não pode fazer? Aquilo que você não pode crer. O que Deus não pode realizar? Aquilo que você não consegue sonhar. Aquilo que você vê que não é para você. Porque tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Você veja bem, um homem acreditou que podia ir na lua e pisou lá. Um homem acreditou, que podia voar. E nós estamos voando, decolando com 450, 500 pessoas, 800 pessoas dentro de um avião. Atravessando o oceano, porque alguém acreditou que poderia voar. Todo mundo chamava ele de louco, porque quando a gente acredita em algo grande, as pessoas nos chamam de louco. Mas esses dias atrás teve festa, que foi aniversário de Santos Dumont, e todo mundo tem que homenagear o cara, porque o cara viu isso antes de qualquer outra pessoa ver. Olha aqui para mim, diga: tudo que eu puder imaginar e acreditar que Deus pode fazer, a seu tempo se manifestará. Se manifestará na minha vida. Tiago capítulo 5:16. O que nós temos que fazer? Tiago 5:16. Portanto, não tem ninguém lá? Tem. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é um justo? O que foi justificado. Nenhum de nós é justo em si mesmo, mas tem um Jesus Cristo que nos justifica. Ei! Quem está entendendo aí? Eu não mereço, mas Ele cumpriu a justiça de Deus e pelo seu sangue me justificou, aleluia! Eu nele, Ele em mim. A minha oração é poderosa, a minha oração é respondida, porque é para a glória dEle, não para a minha. Amém? Quem está entendendo aí? A oração eficaz é a oração da fé. Não é quando você tem condição de conquistar. A oração da fé é aquilo que você sabe que não pode. A oração da fé é aquilo que você sabe que não pode. A oração da fé é aquilo que você sabe que está perdido. A oração da fé é aquilo que você sabe que é impossível. Oh meu Deus, quando você faz a oração da fé e nem entende que você está orando, você só diz assim: ó Deus, não sei como é que o Senhor vai fazer, eu não sei por onde vai começar, eu não sei de onde vai vir, eu não sei de que jeito vai se manifestar, mas eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor quer glorificar seu Filho e glorificar-se nele, e eu quero ser um instrumento da tua glória. Glorifica o teu nome nessa circunstância, traz essa casa, traz esse carro, traz a quitação dessas dívidas. Eu creio que Deus vai fazer um retetê de reboliço, e que muita gente aqui vai começar a sair do vermelho, em nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer, Ele quer fazer, Ele pode fazer, Ele tem crédito para isso, aleluia. Ele é Deus, Não é que eu tenho que entender como. Às vezes a gente começa: Deus, toca na Dona Maria para me emprestar o dinheiro. Senhor, fala com o seu Antônio para abrir uma conta no banco para mim, que aprove o meu crédito para a compra da casa. Quem é que diz que Deus quer só nos dar crédito? Deus pode conectar você a uma pessoa que 500 mil reais para ela seja dinheiro de cafezinho com leite, e ela pode dizer assim: quanto quer a tua casa? 550, está aqui, eu quero te ofertar, eu quero te dar. Deus pode trazer, meu filho, no sorteio de mercado, na compra do mercado, uma casa para você mobiliada.
Deus pode trazer, Deus é Deus para fazer infinitamente mais. Deus pode te fazer fechar um negócio tão grande. Mas ninguém aqui está levantando a mão. Mas Deus pode fazer você fechar um negócio tão grande, te dar uma conexão tão grande, que você dorme pobre e acorda rico, se você fizer o que os filhos têm que fazer. Quem é meu filho? Quem me obedece. Quem é meu filho? Quem me obedece. O que eu tenho que fazer para ter direito a tudo isso? Eu tenho que evangelizar. Nossa, semana que vem vai ter uns 10 aqui na igreja trazendo gente, em nome de Jesus. Só 10? Só 10? Uns 5 vão trazer, vão convidar, vão trabalhar. Quem? Já trouxe esse aqui, já está com crédito aí já. Aleluia. A oração eficaz é a oração da fé. Veja só, Elias era homem sujeito a paixões, sim ou não? Profeta Elias. A Bíblia deixa bem claro que Elias, Tiago capítulo 5, verso 17, no próximo, Elias era humano como nós. Como que Elias era? Humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele era, como que a Bíblia diz? Humano como nós. Vamos ver o próximo, o próximo continua ali, Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Ele era humano, tão humano, olha que pode deixar, e tão humano que ele enfrentou 400 profetas de Acera, 450 profetas de Baal. Não foram 400, não, foram 850 profetas. Matou tudo. E depois, ele estava no alto, né? A fé dele, matando os profetas de Baal, no sacrifício que ele fez, da água, para voltar a chover, da pequena nuvem do tamanho do meio do homem, né? Ele vai lá e ele enfrenta os 450 profetas de Baal, e os 400 de Acera, e ele tira sarro deles, como nós pregamos esses dias atrás. Olha, o teu Deus, quem sabe não está ouvindo, olha, o teu Deus, quem sabe está viajando, lembra disso? Né? E ele não manda fogo, não responde, e depois ele vai lá, joga água naquela lenha, e clama a Deus, e o Deus lambe o fogo. Enfrentou 850 pessoas, enfrentou uma multidão de pessoas, na frente de e depois, quantas pessoas falaram para ele que ia acabar com a vida dele? Uma mulher chamada quem? Jezabel. E quando a mulher falou que ia matar ele, ele ficou com medo. Então ele é homem como nós, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora... E quando ele foi lá para baixo, né? Que Deus falou que ia, que a mulher ia matar, ele fugiu, foi para baixo do pé de zimbro, e daí disse para Deus: Deus, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. E Deus deu pão, mandou um anjo dar pão e água, ele corre, vai lá para uma caverna, e fica lá na caverna do outro lado. Nós muitas vezes nos metemos na caverna, mas nem por isso Deus deixa de nos chamar de profeta. Aleluia. Então Elias era homem como nós. Um dia estava matando os profetas de Baal, no outro dia estava correndo para a caverna, mas Deus foi dar pão e água, Deus foi alimentar, Deus foi cuidar, Deus mandou o vento, Deus mandou a brisa. Deus vai lá e diz assim: ei, Elias, perdeu, esqueceu quem você é? Elias, você é o cara que orou e 3 anos não choveu. Elias, você é o cara que enfrentou. Volta, garoto. E ele volta para o seu ministério. E ele era justo, assim como nós somos justificados por Jesus. Ele orou e o céu não deu chuva. A nossa oração tem muito poder em Cristo Jesus. Nossa oração tem muito poder na vontade de Deus. Era a vontade de Deus exaltar o nome de Deus através de Elias. É a vontade de Deus exaltar o nome de Jesus através de você. Levanta a tua mão aqui e diga, repete comigo: é da vontade de Deus engrandecer o nome de Jesus na minha vida, na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ele era sujeito a paixões. Veja bem, você tem paixões e não ora, porque você acha que as paixões que você tem te impedem de ser justo. Nós temos paixões, nós temos pensamentos, nós somos falhos, e o nosso Deus sempre soube disso. Será que Deus não sabe? Será que Deus não conhece os nossos pensamentos e as nossas palavras antes que se formem na boca?
O problema é que nós não devemos confiar naquilo que pensamos e falamos, mas devemos confiar naquele que está sobre nós, capaz de arrancar os nossos pensamentos, capaz de anular as nossas palavras, nos ajudar a caminhar como vencedor. Se nós caímos, pedimos perdão, e se nós pedimos perdão, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, que nos levanta. O cair é do homem, mas ele diz que o levantar é dele, pertence a ele. Nós caímos nas paixões, nos pensamentos maus, mas podemos ter um advogado que nos ponha de pé. E quando nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, nunca vai falhar o sangue do Cordeiro, nunca vai deixar de estar eficiente o sangue do Cordeiro. Nós perdemos a eficiência, mas o poder de Deus não perde a eficiência. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caiu, pede perdão, levanta e ordena a Satanás que saia, e ele vai ter que sair. Amém? Não é o que eu mereço, é o que Cristo merece. Cristo merece ser engrandecido. Cristo merece que os demônios saiam. Cristo merece que eu seja salvo, porque Ele derramou seu sangue por mim, e eu tenho que acreditar na bondade dEle para a minha vida. Ele vai me ajudar, Ele vai me processar, Ele vai me santificar, Ele vai me levantar, mas de glória em glória eu vou tendo vitórias. E eu tenho que acreditar e não entender. Dá para entender um Deus desse? Você vai ficar louco e não vai entender um Deus desse. Você não vai entender um Deus que tem misericórdia, que vai atrás de um homem na caverna, que vai servir pão para um homem que está cansado. Deus conhece os nossos limites. Ele estava exausto, ele tinha enfrentado o maior estresse da vida dele, enfrentar aquela multidão. Deus entende a nossa exaustão, Deus nos alimenta nas nossas exaustões, mas Ele não deixou. E depois Elias, como que foi levado ao céu? Não foi numa carruagem, foi no redemoinho. Passou uma carruagem e ele foi levado no redemoinho. Ele não conheceu a morte. Deus o arrebatou aos céus. Olha só, aquele homem que se escondeu na caverna, aquele homem que fugiu de uma mulher, que Deus alimentou, que Deus trouxe para o destino, Deus arrebata na frente de Eliseu. Eliseu, quando vê ele subindo, diz: meu pai, foi levado no redemoinho, e ele viu o carro de fogo que veio para quê? Escoltá-lo. Carro de fogo e seus cavaleiros, leia a Bíblia. E ele foi levado no redemoinho, e nisso caiu o manto de Elias sobre Eliseu, e Eliseu viveu o duplo milagre de tudo que ele fez, porque ele pediu. E ele disse: se você me ver sendo levado, sabe por quê? Porque Deus já tinha dito para ele que ia levá-lo. Você vê esse homem que errou, esse homem que fugiu do propósito, esse homem que teve a queda, Deus revelou para ele: eu vou te levar, vou te arrebatar no redemoinho, vai indo para tal cidade que eu vou te levar. E Eliseu foi atrás. Então, se Deus não desistiu de Elias, Ele não vai desistir de mim e de você. Vai ter um redemoinho que nos levará para a glória também, em nome de Jesus, aleluia, amém? Mas você tem que crer, no reino de Deus é possível. Deus é o Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. E não quer dizer que é impossibilidade que Ele é Deus de tudo que é impossível. Se é possível é com você, se é impossível é com Ele. Ele é o Deus do impossível, e Ele precisa se manifestar, Ele quer se manifestar, Ele precisa que você entenda que há poder na tua oração, que não importa se você caiu, pede perdão, se levanta, declara a bênção, ora ao Pai, e no outro dia fale de Jesus. Põe um hábito na tua vida de falar um testemunho, contar alguma coisa, mandar um WhatsApp, mandar um filminho para uma pessoa todo dia da tua vida, porque isso vai abrir o infinito de Deus para você. Você quer saber por que as coisas não acontecem? Porque você não dá fruto. Tem gente sentada na igreja que nunca trouxe ninguém, passou 50 anos, agente secreto do reino, só é conhecido na igreja. Lá fora não quero confusão para o meu lado. Boa essa, boa, gostei. Então o que eu digo para você? Nós precisamos dar fruto, em nome de Jesus. Jesus não vê a gente como novidade, se nós errarmos, se nós cairmos. Ele já viu muitos homens dele caindo e ele levantou a todos. Viu Davi quando adulterou, veio a sentença, acendeu-se o fogo, mas Davi reinou, morreu de velhice,
E ele foi aquele que da sua descendência nasceu a Jesus. E Jesus era conhecido e é conhecido como filho de Davi. Então Deus sabe das nossas fraquezas, dos nossos maus pensamentos, mas nós temos que acreditar que Deus nos justifica e que nós podemos clamar a justiça de Deus, que nós não podemos ficar escutando a voz do diabo o tempo todo, nos deixando indignos. Os nossos filhos se sujam todos os dias. Os nossos filhos a gente dá banho de noite e põe pijama bonito, quando é de tarde eles chegam, que cruz, meu Deus. Eu vi minha neta hoje com o pé preto, né? Chegou aqui toda cheirosa, porque a mãe deu banho, porque durante o dia ela ficou horrível. Nós também somos filhos de Deus e nós nos sujamos. Nós chegamos à presença do Pai toda noite para sermos limpos, toda noite para sermos lavados, toda noite para dizer: Deus me lava, não, que o sol não se põe a ira, que o sol não se põe o pecado, eu tenho que dormir limpo. E Deus me limpa toda noite, a justiça de Deus se manifesta, porque aquilo que é impossível para nós, é possível para Ele, é possível para Ele nos perdoar todas as noites, é possível para Ele nos justificar em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, é possível para Ele nos ajudar a perdoar as pessoas que nós não podemos perdoar. Para isso Ele morreu, para trazer perdão, para trazer vida para nós, e Ele quer fazer, meu querido, levanta a mão aí, diga assim: Ele quer fazer na minha vida. Diga assim: eu sou um portal de coisas sobrenaturais nessa terra. Através de mim, Deus vai manifestar a sua glória. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Através de você, Deus vai mostrar que é Deus. Deus escolheu, diga assim: eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido para ser um portal do sobrenatural na minha família. A minha família vai ver quem é meu pai. Vai ver. Aleluia. Então Deus quer dar coisas para nós, né? Mas olha o que eu anotei aqui: mas muitos ficam, mas é que eu. Mas é que eu. Eu o quê? Eu não tenho fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se você quer ouvir, fale. Sabe como você pode fazer ouvir a palavra? Pega um versículo que determina o que você quer e repete em voz alta todo dia na frente do espelho. Repete em voz alta, porque vem pelo ouvir, né? Você está falando, está ouvindo. Ouça. Ouça a promessa. Sabe o que você pode fazer? Você faz um painel na tua casa das coisas impossíveis que você sonha para a tua família. Quem é que sonha pagar uma faculdade de medicina por um filho à vista, assim, ó? Sonha. Se você olhar para o teu bolso, você diz assim: meu Deus do céu, o sangue do Cordeiro tem poder, sim ou não? Eu não consigo. Mas Deus pode te dar uma bolsa de 100% da faculdade. Deus pode. E Ele também pode te dar todo o dinheiro da faculdade para você pagar à vista. Ele pode. Ele não está em crise. O meu pai não está em crise. Eu não tenho problema de chegar para o meu pai e pedir um dinheirinho para ele. Porque se ele tiver, ele não me nega. Às vezes eu nem peço, ele vê que eu estou em apuro, daqui a pouco ele vem e me traz. Faz isso, né, vai? Às vezes ele vem, faz com ele, faz comigo. Ele faz, volta e meia a gente nem pede. Ele só sabe que a gente está passando por problema. Daqui a pouco ele vem com aquele jeitinho dele assim, dá assim, ó. Não fale para ninguém. Ele é e eu só falo para a igreja, né? Só falo para a igreja, né? Porque ele faz para mim, eu sei que ele faz para o meu irmão. E eu sei que ele faz para o outro também. Ele gosta de fazer, porque ele é pai. O que ele é? Pai. E o que Deus é? Ele gosta de fazer. Deus gosta de fazer, meu pai gosta de fazer, eu gosto de fazer. Você que é pai gosta de fazer. Por que a gente chama Deus de pai e vê Ele como um... E os nossos pais só dão para a gente o que a gente merece? Não. Você sabe que quando eu era aquela louca, ele pagava comida para mim, ele vestia, ele me calçava, ele arrumava casa para mim dormir e ainda ia correr atrás de mim. Para passei cada vergonha, eu ia para o som. Quando eu via, tinha um camarada entrando no som. Eu ia para o som. E quando eu via, o povo já gritava assim: teu pai entrou.
E eu ia para baixo da mesa, para dentro do banheiro. E tinha vez que ele me achava, meu amigo. O cabelo era aqui, ó. Era 2 lá, assim, ó. Flup, flup, flup do cabelo. Amo. Ele é pai. Ele foi buscar. Não deixou. É? Tinha misericórdia do meu cabelo. Eu devia ter raspado o meu cabelo. Né? Se eu tivesse usado o cabelo bem curtinho, ele não podia me pegar, mas ele pegava no cabelo. Eu ia correr, ele agarrava no cabelo. Deus vai nos buscar em cada circunstância. Porque Ele nos odeia? Ele é Pai. Aonde Ele foi buscar você, Fabiana? Aonde Ele foi buscar você, seu ex-pilantra? Era pilantra, Gudrina? Era pilantra, pai? Pouco ou bastante? Bastante. Deus pegou o pastor Keitson na pilantragem, bastante. Eu lembro que a Salete ficava doida, eu ia orar lá e eu dizia, ele vai ser pastor, lembra? Ele vai ser pastor, tá vendo? Palavra de profecia de profeta. Da boca do profeta saiu milagre. E eu estou profetizando agora, que Deus vai trazer o sobrenatural e glorificar o nome de Cristo através de você. Através de você é o que vai acontecer. E agora nesse minuto, está escrito aqui, ó. Agora, eu vou ler. Agora nesse minuto Deus está fazendo um grande milagre na sua vida. Agora, nesse minuto, recebe aí. Em nome de Jesus, recebe aí. Deus está te dando um milagre grande nessa hora. Nós esquecemos da nossa maior bênção. Nós esquecemos da maior de todas as bênçãos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos um Pai. Abba. E sabe qual que é o nosso maior problema com relação a Pai? É porque muitas pessoas não tiveram um pai humano, que tenha sido como meu pai, provedor, cuidador. Então o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que o nosso pai vai fazer. Mas ele não é como um homem. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele criou os homens. E ele adotou você. Você já aceitou Jesus? Todos os que aceitaram Jesus, levante a mão. Todos os que aceitaram, levanta bem alto. E repita comigo assim: Deus me adotou. Deus me adotou. E existe uma bênção do filho adotivo. Ele não pode ser deserdado. Deus me adotou. E ele adotou sabendo que ele estava adotando? Sabia, Bruno, o que ele estava adotando? Sabia, né? Deus disse assim, eu vou encarar, eu vou adotar essa menina aí. Pôs no eixo, não pôs? Pôs. Deus sabia quem que ele estava adotando? Meu pai estava querendo se livrar. E Deus disse, eu vou adotar essa coisa aí. Vou fazer alguma coisa. Né, Débora? Né, Denise? Boazinha, né? Uma benção. E Deus disse assim, eu vou encarar essa braveza aí, eu vou adotar. Mudou? Deixa eu perguntar aqui também, né? Mudou, pai? O quê? Eu? Mais ou menos. Pai, não vai. Pai. Ô, pai. Mudou de antes. Pega leve, Falcão. O quê? Eu sou a mesma coisa que olha comigo. Não, claro que não. Ô, louco, diz que tem que mudar mais ainda, tá vendo? Todo bom pai sabe que a gente pode melhorar. Tem que sair, né? Tem que sair dessa do Falcão. Me deixa na saia justa, homem. O que ele falou? Tem que melhorar o quê, então? Melhorar muito pouco? Muito pouco. O que é? Eu? Ei, pai? Eu melhorei bastante já. Tô bem, então vou melhorar. Mais ou menos.
Esse é meu pai, gente, tá vendo? Só ele nunca vai dar o braço a torcer. O problema, tá vendo? O problema é que com esse Deus que nós queremos nos relacionar, é necessário só uma coisa. O quê? O que é necessário para que a gente possa se relacionar com esse Deus? Fé. Olha para mim. Fé. Levanta a tua mão e diga assim: fé. E o que quer dizer essa fé? Crer que Ele existe. E me adotou. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga assim: Deus é Pai e é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoar? Presentear, recompensar. Dar recompensa. Diga: Deus. Levanta a tua mão bem alto, diga: Deus. Recompensa. Recompensa quem busca Ele. Olha para o teu lado e pergunta: você tem buscado? Tudo que você pedir ao papai, Ele vai te dar. Olha aqui na posição que estamos agora. O que é muito para Deus? Olha a posição que nós estamos agora como filhos. Nós não estamos mais no reino de Adão. Nós saímos do primeiro Adão para o segundo Adão. Nós saímos do reino caído, que nós tínhamos que conquistar e plantar para comer, para o reino de Deus, que Deus quer o quê? Acrescentar bênçãos, muito mais do que a gente pode ter. Quer vir dar para nós um troquinho, quer vir dar para nós uma casa, quer vir dar para nós dignidade, quer encher você de dons espirituais, sabedoria. Quem quer sabedoria? A Bíblia diz que Deus dá para quem pede de forma ilimitada. Diga: Senhor, me dá sabedoria. Pronto. Então olha a posição que nós estamos agora como filhos. Olha a posição que nós estamos no reino, né? Nós temos fé. Quem tem fé em Deus? Quem crê que Ele existe? Quem crê que Ele é presenteador daqueles que o buscam? Então o que é muito caro para Deus? O que é pouco para Deus? A gente vai conversar com Deus, a gente fica vou conversar com Deus como se estivesse conversando com o Gilberto. O Gilberto tem limite. O meu pai não tem. Eu não estou no limite que eu posso, estou no limite que ele pode. Essa igreja não existiu no meu limite, nem nas possibilidades que nós temos, no limite dele e na fé que eu tenho nele. Então, olha aqui, na posição que nós estamos, o que é muito para Deus? O que é pouco para Deus? Não existe o que você possa pedir, não existe impossível no que você possa pedir para o teu Criador. Você pode pedir tudo que Ele tem, que Ele vai te dar. Ele vai te dar o quê? A herança. Ele não disse que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo? E o herdeiro recebe o quê? A herança do Pai. Tudo que o Pai tem passa para nós. Autoridade, poder, domínio. Tudo que o Pai tem passa para nós. Tudo que é de Deus vem para a nossa vida. Então nós temos que crer. Olha, veja só. Mateus capítulo 14, 28 e 29. Quero te mostrar isso aqui. Olha que coisa linda. Mateus 14. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir sobre as águas. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tudo que pedi. Jesus não vacilou. Jesus não disse: você não é, você não pode, é só eu que posso, eu que sou Jesus, o Filho de Deus. O que Ele disse? Venha, venha. Ele ouviu a voz. E sabe o que eu estou falando com você hoje? Eu estou liberando a voz de Jesus para a sua vida. Eu estou falando a vontade de Deus para você. Venha, venha para o impossível, venha para o sobrenatural, venha viver obras maravilhosas, venha, né? E Pedro andou sobre as águas.
Sabe o que a gente ia ensinar nos dias de hoje? A gente ia ensinar assim, mas, por que você quer andar sobre as águas? Por que você quer andar sobre as águas? Será que é necessário você andar sobre as águas? A igreja não é assim? Por que você quer andar sobre as águas? Que benefício tem andar sobre as águas? Será que é necessário andar sobre as águas? Você não quer andar sobre as águas só para você se exibir para os outros? Existem coisas que nós pedimos para Deus que as pessoas não falam isso para a gente. Mas Deus não foi glorificado nos passos que Ele deu na água? E quando Ele afundou, muitas vezes nós colocamos muita dificuldade para a gente clamar a Deus. Aí tem que ter uma vida de oração de 3 horas por dia para poder ser respondido. Quando Pedro afundou, quantas horas ele orou para sair do fundo d'água? Ele só disse, Deus, socorro. E quando ele disse, socorro, Deus, o que Deus fez? Levantou ele, deve ter enganchado nele, e ele voltou andando até o barco enganchado com Jesus. Amém ou não amém? Porque quando Deus salvou ele estava no meio das águas, o barco ele já tinha dado vários passos. Então eu imagino a cena quando ele disse, socorro Deus, e Deus o levanta e engancha nele. Sabe o que? A gente não precisa de 3 horas para falar com o nosso Pai. Nós nos tornamos religiosos. Nós ficamos aí pensando que a gente vai ter que fazer uma sessão de 45 dias de jejum, 3 meses de purificação, para que a gente possa ser atendido por Deus. A hora que ele afundou por quê? Faltou fé. Foi ou não foi? Jesus não disse, você afundou porque faltou fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas Deus deixou ele morrer afogado? Deus vai deixar você morrer afogado quando você se afundar? Ele vai te levantar, e olha aqui, vem aqui Jorge. Deus levantou Pedro, puxou Pedro, e enganchou em Pedro, e voltaram os dois caminhando para dentro do barco. E você pode aplaudir a Jesus por isso? Se você afundar, obrigado filho, Deus vai fazer você voltar para o barco por cima. Amém? Aí você pode dizer assim, mas está vendo, Pedro foi lá, duvidou e afundou, mas Jesus o levantou e caminhou com ele sobre as águas. E tem uma coisa, ele aventurou aí, ele ousou acreditar em Deus. E qual foi o outro homem fora Jesus que andou sobre as águas? Olha aí, ele teve essa experiência com Deus. Outra vez, Pedro, mais uma vez Pedro, o que Deus está mostrando? Não existe impossível. Outra vez Pedro, Senhor, trabalhei a noite toda. Lucas capítulo 4, versículo 5 e 6. Trabalhei a noite toda, e não pesquei nada, e não peguei um peixe. Não, deixa eu ver achar aqui o versículo. Espera aí, deixa eu achar o trecho do Lucas aqui. Deixa lá, não vou falar o texto, todo mundo conhece. Eu digo que eu não sei onde está nos meus bolsos. Deixa lá. Então, é a pesca maravilhosa. Pedro não havia pescado coisa alguma. Não havia pego um peixe sequer. Olha aqui para mim. 5 e 6, está perto, era 4 e 5, 5 e 6, ele não havia pego nenhum peixe, nada, mas Jesus chega no barco, olha só, ele trabalhou a noite inteira, não pegou peixe, ele faliu naquela noite de trabalho, ele estava lavando redes vazias. Jesus Cristo mostra mais uma vez que o impossível é possível, e o que Jesus faz? Manda ele lançar a rede para o lado direito. E quando ele vai no lugar que não tinha peixe, na hora que não era legal para pescar, ele lança a rede no lugar que não tem peixe. Olha lá, Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Vai para frente, olha o texto. Porque és tu que está dizendo, vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que a rede começou a rasgar-se. Olha só, vai para frente. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar, de tanto peixe que tinha. Vai lá para frente. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. E ele disse o quê? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador.
E o que ele reconheceu? Só Deus poderia fazer aquela pesca. O que ele reconheceu? Somente Deus poderia fazer que um fracasso de uma noite toda, em 1 minuto, se transformasse num sucesso de um ano inteiro. Sabe o que Deus estava dizendo? No reino de Adão, você ia ter que voltar a pescar 50 vezes para pegar essa quantidade de peixe. Mas se eu estou com você, você pesca num dia aquilo que ninguém pescaria em um ano. Outra vez Pedro chega para Jesus, e Pedro pergunta para Jesus: Pai, é lícito que nós, que somos do reino, venhamos a pagar impostos? Nós precisamos pagar impostos? E Jesus disse: não, porque vocês não pertencem mais a este reino, então vocês não precisam, mas vamos pagar impostos. Para quê? Para que não venha escândalo. Vá lá, pesque um peixe, abra o peixe, tire o dinheiro e pague o imposto por mim e por você. É natural isso? E sabe quem Deus estava tratando? Deus estava tratando Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus? Sim. E Judas, ele era ladrão. Preste atenção. Ele era ladrão. A Bíblia diz que ele colocava a mão na bolsa das ofertas, para ele, desviava dinheiro de Jesus. E depois, por ganância, vendeu Jesus por 30 moedas. Mas Judas não viu a pesca maravilhosa? Viu. Judas não viu Pedro ir para a beira do rio e abrir a boca de um peixe e tirar uma moeda e pagar o imposto de Pedro e de Jesus? Viu. E Judas não estava junto com Jesus quando Jesus reuniu uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças, e a multidão teve fome e ele ficou com misericórdia daquela multidão. Será que Judas não viu? Muitas vezes, meu irmão, nós traímos Jesus com a nossa incredulidade, como Judas traiu com a incredulidade dele. Judas estava vendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E precisava de 200 denários na época, para poder alimentar com pão. E qual panificadora da época seria condição de alimentar aquela multidão, no meio do deserto? Sabe o que Jesus estava dizendo? O reino de Deus chegou, os pães se multiplicam, os peixes se multiplicam, os peixes trazem dinheiro. Não existe impossível. Deus estava com seu amor mostrando para Judas: você não precisa mais pôr a mão no saco, porque eu tenho para te dar de forma abundante. E Judas, mesmo vendo, não creu. Mesmo contemplando essas maravilhas, não creu. Sabe o que Deus está dizendo? Olha aqui, ó. Sabe como que a multiplicação dos pães aconteceram? Quando eles levantaram os 5 pães, Jesus levantou os 5 pães e os 2 peixes para cima. Ele levanta o segredo da multiplicação. A Junilda falou na quinta-feira, eu repito hoje. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta para cima e diz o quê? Pai, graças eu te dou. E quando ele deu graças naquele pão, quando ele agradeceu por aquele pão, sendo filho de Deus, ele agradeceu pelo pão, porque ele já sabia que o pão ia multiplicar. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que Deus multiplicava pão, que Deus multiplicava peixe. Você sabe que Deus multiplica pão? Você sabe que Deus multiplica peixe? Você sabe que Deus tira a moeda da onde você menos espera, para você pôr os seus impostos em dia? Você sabe o que ele é capaz? Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia que ele veio ao mundo não só para ele andar sobre as águas, mas para nos fazer andar sobre as águas. Jesus sabia que ele não veio só multiplicar o pão, mas para nos ensinar a multiplicar pão. Judas viu e não creu. Feliz é você que não viu e crê que eu existo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Foi ele que te escolheu, ele é teu Deus, ele é teu Pai. Ele quer que você faça o mesmo. Ele quer que você manifeste o mesmo. O reino de Deus chegou para você. Aleluia. O que saiu da boca de Jesus? Saiu da boca de Jesus assim, ó: se você crer em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores fará. Levanta a mão assim e diga: aquele que crê em Jesus. Quem crê em Jesus?
Quem crê em Jesus? Diga, eu vou fazer o que Jesus fez e coisas maiores ainda, porque Ele enviou para nós o Espírito Santo. Ei, é chegado o reino de Deus na sua vida, aleluia. É chegado o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Deus é teu Pai, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te separou. Você não entrou aqui nessa noite por acaso. Quem está cheio de energia aí para conquistar? Quem está cheio de energia para mandar o câncer embora? É possível? É. Mandar a miséria embora? É possível? É. Imagine que aquele garoto que ofertou 5 pães e 2 peixes saiu com 12 cestos cheios. Sabe o que significa o número 12 na Bíblia? Quem sabe o que significa o número 12 na Bíblia? Você não nasceu para ser governado por escassez. Eu te fiz para você governar a escassez. É na escassez que eu vou multiplicar e todo mundo vai ver. Quem viu a gente aqui na pandemia? Nós governamos a escassez. Nós dominamos aquela circunstância. Foi ou não foi? Quem nessa igreja que estava aqui dentro, que passou fome ou que ficou na miséria? Quem aqui prosperou? Levanta a mão. Na pandemia. Porque nós não somos feitos. Quando Deus encheu 12 cestos de pão, 12, Deus está dizendo: entendam que vocês não são para ser governados por doença, nem por planta. Eu digo para os meninos lá no sítio: meu Deus, é uma vergonha que vocês ficam correndo atrás de um pé de cana. O diabo pega um pé de cana e põe nas costas. Não posso viver sem pé de cana. Não posso viver sem uma folha de maconha. Não posso viver sem um pé de coca, extrair a coca de um pé, de uma árvore. Vocês não foram feitos para dominar, para ser governado por árvore, governado por planta, governado por escassez, triste todo dia, porque não tem. Declara que vai chegar. Amém? Diga: Deus é meu Pai, eu sou seu filho e Ele me ama. E eu não estou mais no reino de Adão, eu governo, eu declaro, vai chegar. Vai chegar, vai a porta, vai abrir, eu declaro, porta se abra. O que adianta se dizer filho e andar como escravo? Deus nos tirou da escravidão e nos colocou no reino do seu amor. Para quê? Para nós sermos uma porta para milhares de pessoas. Uns vão gerar 70, outros 100, outros milhares. Cada um segundo a medida que Deus colocou. Mas nós vamos nos multiplicar. E vamos ganhar gente mais rica, mais poderosa, que vai sair da onde? Da sarjeta. Diga glória a Deus. Você já imaginou se a Lidiane tivesse ficado de boca fechada quando ela viu o Thor dormindo na porta da loja dela? Se ela tivesse ficado de boca fechada naquele dia, o que ia acontecer? Ele ia morrer. E se hoje ele virou um testemunho, é porque ela deu um testemunho. Alguém vira testemunho porque alguém deu testemunho. E Deus está levantando você para dar testemunho. Eu quero que você feche os teus olhos.